Oi pessoal, estamos aqui para o nosso primeiro encontro do nosso programa Consenso com Excelência. Estou aqui com o Dr. André e com a doutora Luciana e nós vamos falar hoje dos desafios que a doutora Luciana encontrou na profissão dela, tratando sobre a conciliação e sobre a mediação. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. André, muito obrigada pela presença também. Doutora Luciana nos dá a honra e o privilégio de comparecer ao programa hoje. E convém mencionar que numa iniciativa absolutamente inovadora, absolutamente revolucionária, pode-se dizer, a doutora Luciana coordena o Núcleo de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, num exemplo que esperamos que seja muito seguido por todo o Brasil. Brasil afora. Doutora Luciana, como é que foi essa ideia, como é que foi essa iniciativa, o que motivou a senhora a mediar, conciliar e a coordenar com tanta destreza, com tanta capacidade, com tanta eficiência esse trabalho todo, esse trabalho desse tamanho, dessa magnitude? Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui participando do programa. Na verdade, a mediação e a conciliação foram instaladas em todos os tribunais, obrigatoriamente pelo CNJ, é uma diretriz do Conselho Nacional de Justiça, desde 2010, que editou uma resolução número 125, para que todos os tribunais trabalhassem com a questão do consenso, da resolução autocompositiva de conflitos, a fim não só de desafogar o Poder Judiciário, a grande quantidade de processos, hoje a gente tem mais de 100 mil processos em andamento, mas também para gerar uma qualidade melhor da prestação jurisdicional. Então, a gente presencia que muitas das pessoas que têm uma ação na justiça reclamam muito com a questão do tempo, né? Então, a demora na obtenção do bem da vida e o próprio custo, a dificuldade de acesso. Então, assim, tem muitos fatores que auxiliaram aí na implantação da política, que justificam a implantação da política pública. E aí, a resolução de 2010, em 2011, o tribunal instalou o Núcleo Permanente de Mediação. A princípio, eu fui convidada para coordenar um dos centros judiciários. Os centros judiciários são os órgãos que executam as conciliações, que realizam as conciliações, né? Então, aqui em Brasília, a gente tem um núcleo permanente e tem 19 centros judiciários. Em todas as cidades tem um posto aí para atender o cidadão, para estar mais perto das pessoas. E com isso nós fomos caminhando, assim, de forma muito precária no começo, né? Muito desacreditado. Eu mesma, assim, não acreditava tanto, porque eu vim de uma formação jurídica muito tradicional e fui coordenando não com muita ênfase no começo, mas depois me apaixonei pelo tema e, assim, e hoje me identifico muito com a causa e eu acho que realmente é a forma mais adequada de resolver conflitos. Que bom, doutora. Quando a gente fala sempre da mediação, da negociação, da conciliação, a gente sabe que se trata de uma mudança de paradigma, né? É uma mudança até de mentalidade, de comportamento do próprio cidadão, tanto como parte, como a própria advogado, né? E quem também está trabalhando ali junto no processo. Qual foi a maior resistência que a senhora encontrou dessas três peças? As partes resistem mais, os advogados resistem mais, ou o próprio órgão, né, tem uma resistência muito grande? Eu acredito, assim, que a comunidade jurídica como um todo resiste muito, né? A gente trabalha muito com a questão da mudança cultural. Então, assim, é uma mudança que se faz passo a passo, desde 2011 até hoje a gente já sente muita diferença, tanto no comportamento de advogados que já adotam uma postura mais colaborativa, também conseguimos aos poucos quebrar a resistência de alguns magistrados que entendiam que, de certa forma, a conciliação e a mediação são formas de se perder o poder que se tem sobre o processo, então o controle, né, de todo aquele rito. E as partes também, que, assim, não se sentiam empoderadas suficientes para decidir seus próprios conflitos. Então, assim, eu não vejo resistência maior de nenhum dos ramos. Os três resistiram muito, a gente sofreu muito para tentar convencer as pessoas de que o acordo poderia ser uma solução muito melhor do que uma sentença. Doutora, como é que se compõe hoje o, digamos, esprit de corps dos conciliadores, dos mediadores? Como é que é feita essa seleção? Como é que são qualificadas essas pessoas? Porque eu entendo que é um ato, sobretudo,
de amor, até porque, como a doutora Rafaela mencionou, é uma quebra de paradigma, né? E sendo uma quebra de paradigma, é uma questão cultural muito forte mesmo envolvida. Por isso eu pergunto à senhora, quem foram os idealizadores e os idealistas que efetivamente iniciaram isso? Como é que eles são qualificados? A qualificação dos mediadores, dos conciliadores, assim, ela é muito exigente, então a pessoa tem que realmente querer, né? Ela tem que se dedicar. A formação do mediador a básica dura 120 horas, então o mediador tem que fazer 40 horas de curso teórico e mais 80 horas de curso prático. O conciliador faz 40 horas de curso teórico e 60 de curso prático. E assim, o próprio tribunal no começo oferecia, praticamente monopolizava, porque não haviam muitas opções no mercado privado de capacitação. E hoje a gente vê aí o mercado se expandindo, principalmente por causa do novo CPC, da lei de mediação. Tem mais pessoas interessadas em se tornarem mediadoras. A lei de mediação exige que haja graduação em nível superior, graduação em faculdade de nível superior há pelo menos 2 anos, né? Muitas pessoas perguntam se precisa ser da área jurídica. Não precisa. Então, no próprio tribunal, nós temos ótimos mediadores, que são historiadores, físicos, engenheiros, dentistas, todas as profissões. Conhecimento multidisciplinar. O conhecimento multidisciplinar ajuda muito, né? E como a mediação sempre conta com o auxílio do advogado, da parte ali acompanhada do advogado, e o mediador não se posiciona, então ele não necessariamente precisa ter o conhecimento jurídico. Vai ajudar? Pode ajudar sim a conduzir na mediação, mas não é essencial que tenha, porque as partes vão estar assistidas pelos respectivos advogados. Ok. E trazendo um pouco aqui para a perspectiva do advogado também, que a gente sempre pensa nisso, é claro que a gente sabe que os meios autocompositivos, eles têm uma vertente social muito importante, essa mudança de paradigma também, como o André falou, é um ato de amor. Mas a gente também sempre pensa, vamos quantificar isso daí. Então, qual seria o ganho para o advogado, assim, em termos monetários mesmo? Como que o advogado sairia ganhando em relação ao processo litigioso? Rafaela, essa pergunta é muito importante. Assim, a gente percebe esse interesse, essa preocupação dos advogados atuantes, aí, principalmente nessas ações contencioso de massa, que trabalha com grande volume de processos. O que a gente vê é uma mudança na postura das próprias empresas, que são os grandes demandantes, que remuneram os advogados de forma diferenciada se o processo for resolvido antes. Então, quanto mais rápido o processo é resolvido, mais o advogado ganha. Já tem essa mudança de postura no mercado. E o que a gente percebe também, o advogado que consegue resolver o problema do seu cliente de forma mais rápida, mais barata, mais eficiente, ele consegue angariar mais clientes, consegue ter uma resposta mais rápida, né? Que é exatamente isso que o cliente quer. Que é a efetividade da justiça, não só ter um processo aí andando por anos. Então, a gente já identifica alguns advogados que atuam aí numa postura mais colaborativa e que fazem mediação até já dentro dos seus próprios escritórios, extrajudicialmente, como já acontece em vários países, a gente já identifica esse movimento aqui no Brasil também. Então seria um retorno mais rápido, né, para o advogado? Um retorno mais rápido e também eu acredito assim, de certa forma, um marketing positivo. Por quê? Porque ele consegue resolver o problema mais rápido. Então, de forma diferenciada do colega. Obrigada. Como é que a senhora vê, doutora, a questão do meio acadêmico, do meio profissional em si? A senhora vê que num futuro breve estamos criando agentes multiplicadores, conciliadores, quer dizer, dentro do escopo da conciliação e da mediação. Como é que a senhora enxerga o futuro? Eu enxergo de forma muito otimista. Assim, quando a gente começou era tudo muito incipiente, nós tínhamos muita dificuldade em obter profissionais qualificados, né, em ter uma atuação mais uniforme. E hoje não, hoje a gente já vê o mercado se abrindo, já vê pessoas mais interessadas. As próprias faculdades de direito procuram um tribunal para manter convênio, para que os estudantes tenham prática jurídica não só no litígio, mas também na conciliação. Então os estudantes já têm essa vivência maior agora nos métodos autocompositivos e muitos já se identificam com isso. Então, diferentemente de quando nós estudamos, a formação jurídica já está mudando aos poucos também.
Então, assim, eu acredito que Excelente. isso vai mudar o perfil da magistratura, da advocacia, da atuação do Ministério Público e assim por diante. Isso é muito bom. Bom, eu e a doutora Rafaela só temos a agradecer imensamente a presença da senhora e conte conosco, e contaremos muito com a senhora, porque Com certeza. a mediação, a conciliação hoje nós vemos também que é o futuro e, enfim, muito obrigado pela presença e conta sempre com a gente. Eu é que agradeço e a gente trabalha aí nesse espírito de cooperação, colaboração, podem contar também conosco sempre. Que bom. Obrigada. Pessoal, eu queria agradecer a atenção de vocês, queria pedir também para que vocês curtam a nossa página no YouTube, sigam a nossa página e não deixem de comentar, curtir, deixem a opinião de vocês, porque o nosso programa é feito para vocês, vocês são a nossa intenção. Então, mais uma vez eu agradeço, conto com a participação de vocês e até a próxima.